Você anda cansada, mas não é um cansaço físico, é um cansaço estranho. É um tipo de exaustão que aparece mesmo quando você não fez quase nada. Você olha para sua rotina, para as pessoas ao seu redor, para as coisas que você sempre fez e sente uma espécie de desinteresse. Como se algo dentro de você estivesse mudando, mas você ainda não consegue explicar o que é. E aí que vem aquele pensamento, né? Será que eu tô ficando preguiçosa? Será que eu tô com preguiça de fazer as minhas coisas? Mas e se eu disser que esse cansaço, essa preguiça pode não ser um problema? Ele pode ser um sinal. Porque existe uma fase da vida em que a gente pensa, nossa, eu tô ficando velha, porque eu não tenho mais saco pra isso. Quando na verdade não é a idade o problema, não é que você tá perdendo a sua energia, tá ficando cansada com o tempo. Você só tá perdendo a identificação com aquilo, entende? E isso acaba confundindo a nossa mente. Porque por fora parece um desânimo, um tédio, mas por dentro é uma mudança viva acontecendo. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais de que a tua mente está evoluindo e é por isso que tudo está parecendo mais pesado, mais lento e até sem graça. E no final eu vou te mostrar como usar isso ao teu favor sem se sentir travada, cansada ou perdida. Agora, se você quiser pular direto para a parte prática, tudo bem, mas eu tenho uma coisa que eu preciso te dizer. Pular a teoria aqui pode ser uma armadilha. É como se você pegasse um remédio para resolver uma dor sem saber exatamente qual é essa dor. Pode até parecer que vai ajudar, mas não resolve. Então, se você quiser realmente entender o que está acontecendo com você, se esse seu cansaço é preguiça ou será que é o teu corpo te dando sinais de que você está chegando a algo maior? Fica comigo até o final, porque isso aqui pode e vai mudar a forma com que você se enxerga hoje. Oi, eu sou a Rai, para quem não me conhece, e nesse canal eu falo sobre hábitos, desenvolvimento pessoal e tudo que pode te ajudar a chegar na sua melhor versão. Se você busca isso, se quer estar sentada em mesas que te desafiem a ser alguém melhor, eu te convido a se inscrever no canal agora e curtir esse vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é relevante. E olha, se prepara, amiga, porque hoje tu vai entender que talvez esse cansaço, essa preguiça, ou seja lá qual for o nome que você deu, seja algo bem mais profundo do que você pensa. O que antes era normal, agora te esgota. Você começa a perceber que coisas simples como sair para conversar, manter certas rotinas, tudo isso tá mais pesado. Você não entende o porquê, mas estudos sobre motivação e dopamina mostram que o cérebro humano não responde só a estímulo, ele responde a significado. É preciso ter um motivo real para você fazer o que você faz. E quando você começa a desenvolver mais consciência, o teu cérebro ele reduz o interesse por aquilo que é mais previsível, repetitivo ou superficial. O neurocientista Andrew Huberman explica que a dopamina não é liberada apenas pelo prazer, mas pela percepção de valor e de direção. Ou seja, quando algo perde o sentido, ele, o cérebro, automaticamente começa a te cansar. E isso ocorre porque está ocorrendo ali um desalinhamento. Número 2, você se cansa de ambientes e pessoas. Não aconteceu nenhuma briga, não teve nenhum motivo claro para isso estar acontecendo, mas você começa a sentir um certo distanciamento de algumas pessoas e de alguns ambientes. Conversas que antes fluíam naturalmente agora parecem vazias. Ambientes que antes eram normais para você agora te drenam a tua energia. A psicologia chama isso de incongruência interna. O seu mundo interno mudou, mas o externo ainda não acompanhou essa mudança. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Quando você começa a olhar para dentro, muita coisa fora começa a deixar de fazer sentido. Então talvez nesse momento você esteja numa busca por se conhecer mais, entender certos padrões que você repete, melhorar os seus hábitos e com isso certos ambientes não te cabem mais, não são mais para você. Número 3, a sua mente não desliga mais. Você pensa demais, analisa, se questiona mais. Antes de tomar uma decisão, você dá aquela boa pensada e isso naturalmente cansa. O teu córtex pré-frontal, responsável pela tua tomada de decisão e autoconsciência, é uma das regiões que mais consome energia no cérebro. Então, quanto mais você usa, mais cansativo fica. Mas também mais consciente você se torna. Sócrates dizia, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O problema aqui é que examinar a vida exige energia. Então, por um lado, tu tá despertando e por outro vai ficando exaustivo, porque o padrão dentro de você mudou para melhor. E agora todo o seu sistema, que é o seu corpo, precisa se atualizar para poder hospedar essa nova consciência, esse novo despertar.
Número 4, necessidade de mais silêncio e isolamento. Você começa a querer ficar mais sozinha, não por tristeza, nem nada ruim, mas porque você precisa. Simplesmente. De menos barulho, de menos gente, de menos estímulo. A psicologia cognitiva explica que o cérebro precisa de pausas para integrar novas informações. Sem isso, vira uma sobrecarga. Nietzsche dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar a luz a uma estrela dançante. Mas o que ninguém fala é: o caos cansa. E o silêncio ajuda a organizar todo esse caos. Número 5, tédio com o superficial. Você até tenta se distrair, mas o que te distraía antes não prende mais a tua atenção. Certos vídeos, filmes, séries, conversas, lugares, tudo parece mais raso. Você quer mais. Pesquisas de Harvard sobre busca por significado mostram que quanto maior o nível da sua consciência, maior a necessidade de profundidade. Eu mesma levo muito mais tempo para escolher um filme hoje, por exemplo, porque eu quero aquele filme que seja bom, que me ensine alguma coisa ou que me deixe melhor naquele dia, sabe? Ou seja, às vezes você não tá com preguiça ou sem motivação, você só não está sendo estimulada o suficiente mentalmente. Talvez o seu repertório de consumo, o que você vem consumindo ultimamente, não tem profundidade suficiente para se tornar uma motivação para você. Às vezes, você está entregando uma superficialidade para o teu cérebro que já está preparado para receber algo maior e melhor do que isso. E eu me refiro a tudo aqui, tá? A filmes, a séries, pessoas, ambientes. Número 6, você começa a questionar tudo. Você não aceita mais respostas rasas sobre assuntos cotidianos, você quer entender tudo mais a fundo, ouvir mais opiniões sobre certo assunto, e isso muitas vezes te afasta da maioria. Porque, gente, a maioria vive no automático. Eu tenho poucos amigos que eu posso realmente ter um momento de pira, sabe? Aquele momento de pira, de questionar uma coisa da vida, assim, sem a pessoa ficar me olhando estranho, porque essas pessoas também são questionadoras sobre os assuntos que todo mundo está acostumado a ignorar. Descartes dizia: para buscar a verdade é preciso duvidar de tudo. Só que, de novo, duvidar exige muito mais do nosso cérebro. Pensar demais sobre um assunto cansa, principalmente se você não é acostumado a ter esse padrão de pensamento. Sair do automático cansa. Número 7, você se sente perdida. Esse eu acho que é o ponto mais sensível desse vídeo, porque você sente que não é mais quem era, mas não sabe quem está se tornando. O problema é que isso gera uma indecisão, um cansaço, uma sensação de não pertencimento. Eu até me sinto um pouco emocionada de falar isso, porque realmente é como eu venho me sentindo há um tempo. Mas eu tô me redescobrindo apesar de tudo isso, e apesar da sensação de estar deslocada, perdida, passar por essa transformação ainda assim está sendo incrível. Na psicologia, isso é chamado de fase de transição de identidade. Você está entre duas versões. Uma é quem você era, e a gente tem dificuldade em se desprender, né, dessa versão, desse antigo eu. E a outra versão é quem você vai se tornar, que geralmente a gente tem receio do novo. E provavelmente você pode estar bem no meio disso, entre essas duas versões. Isso é extremamente desconfortável, mas é necessário. Talvez você não esteja cansada ou preguiçosa, talvez você esteja, assim como eu, em expansão. O problema é que o crescimento interno, ele não parece um crescimento, porque ele é silencioso. Então, como ele é um crescimento interior, parece uma confusão. É como se tu estivesse reformando uma casa, morando dentro dela. Tem bagunça, tem barulho, tem desconforto, tem algumas partes já organizadas, tem partes incompletas. É um caos. Mas isso não significa que está piorando, entende? Significa que está sendo transformado, é para o bem, é para algo bom. Mas Raíssa, peraí, então todo mundo que está se sentindo cansado hoje está evoluindo? Aí é que está o ponto. Não, nem todo cansaço é evolução. Pode ser excesso de estímulo, excesso de telas, falta de descanso, uma alimentação desregulada, falta de vitaminas, ou até mesmo um acúmulo de coisas que o teu corpo já não está mais dando conta. A diferença é simples. Quando é físico, você descansa e melhora. Quando é mental, você descansa e continua se sentindo esgotada. Por isso que a consciência é tão importante. Porque quando você entende a origem desse cansaço, você para de tratar como um problema e começa a ajustar a causa certa. Tá, tudo bem, me identifiquei com esses 7 pontos, dei check em tudo, mas e agora? Como que eu posso lidar com isso? Como que eu vou resolver isso? Pega papel e caneta, que agora é o ponto mais prático desse vídeo. Começa parando de se culpar. Parando de se achar preguiçosa, improdutiva. Lembre-se de que você não está regredindo. É só o teu cérebro que está se adaptando com esse novo padrão. Depois,
reduza os estímulos desnecessários. Diminui o tempo de tela, principalmente à noite. Tenha mais momentos de presença, de silêncio, de oração, meditação. Isso tudo vai te ajudar a se conectar com o teu eu superior, com Deus, para quem prefere falar assim como eu. Menos barulho mental, menos energia gasta sem necessidade. Outra coisa, escreve. Começa um diário. De verdade, assim, ó, isso organiza os pensamentos e torna tudo mais resolvível, sabe? Quando tudo fica dentro da mente, vira um caos, mas ao escrever, você externaliza tudo e começa a ver as coisas sobre outras perspectivas. Reavalie os seus ambientes. E aqui eu me refiro a lugares, pessoas, grupos ou até as pessoas que você consome no digital. O ambiente errado, ele cansa. E nesse momento você pode estar precisando do máximo de leveza possível. Então, assim, seja gentil com você mesma, não se pressione, você tá numa transição e isso leva tempo, é paciência, sabe? Busque sentido em tudo que você faz. Olha, não faz por fazer. Eu fiz uma sessão de coaching há pouco tempo e esse sentido, o meu coach chamava de propósito inabalável. E saber esse propósito inabalável vai mudar tudo, porque só com isso você vai saber exatamente qual é o próximo passo. E tudo que você fizer vai ser pensando nesse lugar que você quer chegar. Isso direciona a sua mente e traz uma previsibilidade para o que precisa ser feito, então tudo se torna mais fácil. Esse assunto de definição de propósito inabalável renderia muito mais coisas aqui, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então, se você quiser, eu posso fazer um vídeo só sobre essa definição do propósito inabalável e assim eu te conto tudo que eu aprendi nessa sessão de coaching, que vem me aproximando muito mais do meu propósito. E só comenta a palavra propósito que eu faço um vídeo sobre isso pra você, se você quiser. É muito importante que você esteja evoluindo, né? Se tornando alguém mais consciente, amadurecendo. E não são todas as pessoas que conseguem ter isso. Mesmo depois de muitos anos de vida, tem gente que ainda não evoluiu, sabe? Então, parabéns! E sabe o que é mais interessante aqui? Em Romanos 12:2 diz assim: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho a Bíblia como a minha verdade absoluta e eu posso te dizer, a mudança ela começa dentro, pela renovação da tua mente. E em nenhum momento isso é descrito como algo confortável ou fácil de fazer, mas quanto mais você entende, mais você sente, mais você percebe e mais você se torna consciente. A própria Bíblia também mostra como equilibrar isso. Olha esse versículo. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração. Ou seja, não é só evoluir a mente, é cuidar do que você deixa entrar e do que você escolhe permanecer dentro de você. Porque se você expande a consciência, mas não protege o seu coração, você se sobrecarrega. Você começa a absorver tudo, sentir tudo e até carregar coisas que nem deveria. Vou te dar um exemplo prático, assim. Você passa um tempo com pessoas que só reclamam, falam mal da vida dos outros, são negativas, ou consome conteúdos que te deixam ansiosa, insegura, ou até que fica comparando a sua vida, sabe? Aquilo é o que entra, mas o ponto não é só o que entra, é o que você deixa ficar. Se você continua revivendo aquilo na sua mente, pensando, absorvendo, sentindo, já que você agora é mais consciente dessas coisas, aquilo começa a se tornar um peso. Então, agora, a partir do momento que você percebe isso, você tem que filtrar e decidir, olha, isso não me faz bem, eu não vou carregar isso comigo. Quando você tá fazendo isso, você tá guardando o seu coração. Ou seja, não dá para controlar tudo que chega até você, mas dá para escolher o que você vai carregar dentro de você depois disso. Porque, gente, há muitas pessoas que ainda não evoluíram e a gente tem que conviver com essas pessoas. Então, se você deu check nesses 7 sinais, talvez você não esteja cansada nem preguiçosa, talvez você só esteja despertando para algo maior, talvez você só acordou e cansa. Então, se tu ficou até aqui, me ajuda numa coisa rapidinho, comenta eu acordei. Isso vai me ajudar bastante, porque eu vou saber exatamente quem que tá nesse momento de evolução da mente, assim como eu, e quer dizer que eu tô com mais pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo objetivo que eu, que é me transformar na minha melhor versão. Então, comenta aí e um beijo, te espero no próximo vídeo.